Peugeot 307, um hatch médio com um dos melhores custo-benefício do mercado nacional. Um modelo como esse pode ser encontrado por volta de R$20 mil, mas aí eu lhe pergunto, será que vale a pena? Infelizmente, o 307 sofre da mesma má fama que todos os Peugeots dos anos 2000 sofreram. E por isso, um modelo como esse é bastante desvalorizado. Se a gente comparar com seus concorrentes diretos, ele é por volta de R$10 mil mais barato. E isso pode tornar um modelo como esse um ótimo negócio. Mas Rodrigo, Peugeot é bomba, não vale a pena, foge dessa. Será que é mesmo? A gente vai explicar tudo isso no vídeo. Mas esse modelo aqui utiliza o motor 1.6 V6 da Peugeot. E esse motor, ele é muito robusto. A suspensão traseira não vai te incomodar. Aqui a gente tem uma suspensão traseira por eixo de torção convencional. É a mesma suspensão, por exemplo, de um Chevrolet Astra. Falando brevemente sobre a história do Peugeot 307, ele começou a ser vendido aqui no Brasil em abril de 2002. Ele era importado da França, nas versões Soleil, Passion e Rally. E em 2004 ele começou a ser trazido da Argentina. E em maio de 2006, ele sofreu a sua primeira restilização, ganhando uma frente completamente atualizada e algumas pequenas mudanças no interior e na traseira. Ainda em 2006, a versão 1.6 16 ganhava motor flex, e em 2008 o 2.0 16 também virava flex. E o modelo ele foi produzido até 2011, quando ele foi substituído pelo Peugeot 308. E de uma coisa a gente não pode negar, o 307 envelheceu muito bem ao longo dos anos, e a dianteira é o ângulo mais bonito dele, principalmente aqui por causa dos seus faróis, onde eles são grandes e iluminam muito bem. Isso porque o modelo ele conta com foco duplo, ou seja, um foco por farol baixo e um foco por farol alto. E outra coisa muito legal é que o modelo já conta com farol de milha. Ou seja, em questão de iluminação, o 307 dá um show. E uma outra característica muito marcante nos Peugeots era a sua enorme grade dianteira, que hoje em dia praticamente todos os carros têm uma grade exagerada, mas quem começou tudo isso foi a Peugeot. E no 307 não é diferente. E uma outra característica do 307 e também na maioria dos Peugeots dessa época é que ele tem uma dianteira enorme. Olha só isso aqui, parece uma locomotiva. E qualquer lombada e qualquer valetinha ele raspa a dianteira. E olha que a Peugeot tentou minimizar isso. Isso porque o modelo brasileiro é cerca de 2 centímetros mais alto que o modelo europeu. Mas não ajudou muito. Por mais estranho que possa parecer, geralmente as versões de entrada dos carros tendem a ser mais confortável. Muito por causa dos pneus. Como por exemplo, esse 307 aqui, ele é equipado com rodas de aro 15 polegadas, de liga de um desenho muito bonito. Já a medida do pneu é 195/55 aro 15, o que garante um bom conforto ao rodar. E como a gente vai ver com o vídeo andando, o 307 tem uma suspensão bem durinha, e os pneus ajudam bastante para o conforto a bordo. E uma curiosidade, no mundo dos Peugeots, cada roda tem seu nome. Essa aqui, aro 15 polegadas, é a Apollo. O modelo aro 16 é conhecido como Equinox, e o modelo 17 é conhecido como Challenger. Se hoje em dia o que está na moda é SUV, no começo dos anos 2000, o que estava na moda eram as minivans. E por isso, a maioria dos hatches médios daquela época tinha esse jeitinho com teto bem alto, parecendo uma minivan. Era assim com o 307, era assim com o Fiat Stilo e também era assim com o Nissan Tida. E graças ao seu teto alto, o modelo ele ganha bastante em espaço interno. O Peugeot 307 ele é bem construído. Os vãos são regulares, porém um pouquinho grandes para os padrões atuais. E hoje em dia, vãos grandes são estranhos. Uma curiosidade, o Peugeot 317 ele tem aqui o paralama dianteiro de plástico, igual o Clio e o Megane. Eu adoro essas soluções tipicamente francesas. O lado bom dele ser de plástico é que o paralama ele não é uma peça estrutural, ou seja, ele não vai prejudicar isso no caso de uma batida, mas ele vai reduzir aqui o peso da dianteira do veículo, que é o lado positivo. Uma outra coisa boa aqui do Peugeot 307 é a sua batidinha de porta, bem abafada, tipicamente de um carro médio. Já falando aqui sobre o arremate da janela, ele é do sistema mais refinado que tem. Porém, por um aspecto de estilo, a Peugeot deixou aqui as linhas das portas à mostra. E uma outra qualidade do 307 é sua segurança. Depois da restilização, todas as versões, mesmo as mais básicas, tinham freio ABS e 2 airbags de série. Uma outra coisa boa da traseira do 307 é que o para-choque dele fica bem para fora da carroceria e ajuda muito naqueles pequenos totós do dia a dia a você não amassar nem a tampa do porta-malas e nem quebrar a lanterna sem necessidade, como por exemplo acontece no Honda Fit e no novo C3. Já o porta-malas do 307 é praticamente um latifúndio, são 420 litros de capacidade, maior inclusive do que alguns sedãs médios. E uma outra coisa boa é o acabamento dele aqui atrás. Tudo tem forração, o plástico é de boa qualidade, o carpete é de boa qualidade, o tampão ele é de madeira, ele é um tampão grosso, observem aqui, o que é muito bom. E uma outra coisa boa é que o step fica aqui dentro do carro e não lá fora como os 206. Outra coisa boa é que o 307 ele rebate o banco e de uma maneira muito simples. É só você apertar aqui uma alavanquinha aqui, ó,
que o banco rebate. Ele é bipartido, ou seja, se você precisar levar alguma coisa comprida e pessoas aqui atrás, você consegue. Bom pessoal, chegamos então aqui no interior do 307 e olha, realmente, se você procura conforto num carro, esse carro aqui dentro vai te garantir isso. Além disso, uma coisa muito legal desse carro é a sua visibilidade. Observe o tamanho desse para-brisa dianteiro, é muito grande, tipicamente de uma minivan. E uma outra coisa muito legal é a sua coluna dianteira, onde ela vai lá para frente, mas ela não é muito grossa e não atrapalha a sua visão. De verdade, é um dos carros com melhor visibilidade dianteira que eu já vi. Os retrovisores, eles são medianos. Eles têm um bom ângulo de visão, eles são convexos. Uma coisa legal que os Peugeots têm é que eles têm esses pontilhados aqui, onde eles são extremamente convexos aqui no finalzinho deles. E também ajuda na visibilidade. Mas o tamanho do retrovisor é bem pequeno, tá vendo? E se ele fosse maior, ele teria uma visão melhor. E o retrovisor aqui do passageiro sofre do mesmo mal. Ele é pequeno, mas tem um bom ângulo de visão. Já para trás, a visibilidade é boa e o carro ele tem umas janelas bem amplas, o que é bom. E o bom acabamento e os bons materiais também são outras qualidades aqui do Peugeot 307. Isso porque ele utiliza um soft touch praticamente em grande parte do painel. Aqui ó, é soft touch, aqui é soft touch. A porta ela tem um plástico, mas é um plástico quase soft touch. Ele é um plástico sim, mas ele é um plástico meio emborrachado. Aqui é soft touch também toda essa parte e o plástico aqui nessa parte inferior do painel também é muito bom. E uma outra coisa legal é que ele também brinca com bastante texturas, o que deixa o visual bem interessante. A gente tem que lembrar, pessoal, é um hatch médio 2007 por menos de 20 mil reais. Me diz, em qual carro por esse preço você encontra esse acabamento? Vindo aqui para a porta, a gente tem uma maçaneta, o legal é que ela é cromada e ela tem um aspecto de robustez bem grande, ó. Ela é grandona, pesada, o que dá uma boa sensação de qualidade. Aqui a gente tem os comandos do vidro elétrico, aqui o do retrovisor elétrico. A porta ela tem um puxador bem robusto, o que também é bom, e ali um porta-objetos. Ali a gente tem um espaço para o alto-falante. Vindo aqui para o lado esquerdo do painel, então a gente também tem uma saidinha de ar. O legal é que a Peugeot ela brinca com os desenhos cromados, né? Nos primeiros 307 isso aqui imitava madeira, que era meio brega, assim com aço escovado fica bem melhor. Vindo aqui mais para baixo, aqui a gente tem a regulagem do foco do farol dianteiro. Aqui a gente tem um mini porta-objetos, dá para você colocar uma moedinha, alguma coisa bem pequena mesmo. Ali quase escondido a gente tem a abertura do capô. E uma outra coisa muito legal aqui do 307 é que isso aqui é acessório, tá? Mas ele já tem aqui espaço para você apoiar o pé esquerdo, o que também é muito bom para o conforto. Uma coisa que a Peugeot sempre pecava no visual dos seus carros era o volante, que sempre tem um aspecto bem simples. E com o 307 não é diferente. Mas o lado positivo é que ele tem regulagem tanto de altura como de profundidade, o que ajuda muito a você encontrar uma boa posição de dirigir. Apesar que esse carro aqui ele tem uma posição bem de minivan, e ela é mais alta, por exemplo, do que o 306, o seu antecessor. Aqui as alavancas de seta são tipicamente da Peugeot, são os mesmos do 206 e 207, que são fáceis de operar, e aqui embaixo a gente tem os comandos do som do volante, que na Peugeot sempre fica nesse comando satélite. E esses comandos satélites estão presentes até hoje nos carros da Peugeot, pelo menos para você fazer o piloto automático, onde seria se o carro tivesse desse lado aqui. Vindo aqui para o painel de instrumentos do 307, o legal é que ele tem uma visualização muito boa. Os mostradores eles são bem grandes e de fácil visualização. Aqui a gente tem o mostrador do RPM, aqui o nível de temperatura do motor, aqui a gente tem o nível de combustível e aqui a gente tem o velocímetro. Nessa telinha aqui a gente tem apenas as luzes espiãs. O computador de bordo fica aqui. Aqui o computador de bordo mostra as horas, ali a temperatura externa e aqui o consumo médio. Se a gente apertar mais uma vez, ele mostra a velocidade média, aqui a data, aqui a autonomia do carro, aqui é o consumo instantâneo, a gente está parado por isso que ele não está mostrando, aqui a distância percorrida desde a última que zerou o odômetro. Para você alterar as informações do computador de bordo, você aperta esse botãozinho aqui. Nesse ano, esse era o computador de bordo mais simples que o modelo tinha. Existe ainda um computador de bordo um pouquinho mais completo. Vindo aqui para a parte central do painel, a gente tem alguns botõezinhos sem atribuição, por exemplo, esse e esse. Aqui é para você travar e destravar o veículo, aqui é o botão do pisca-alerta e a sua posição é muito boa aqui para o motorista. Aqui a gente tem duas saidinhas de ar. Vindo aqui para o detalhe, observe que ela tem aqui uns negocinhos cromados, tudo, é para deixar o visual bem chiquetoso. Aqui a gente tem o rádio do modelo, não é o rádio original, mas o legal é que ele tem espaço aqui para 2 DINs e aqui a gente tem os comandos do ar-condicionado. Nesse caso aqui ele é analógico. Os botões não são originais dele, os botões originais são um pouquinho mais simples. Mas o dono colocou esse aqui que deixou o visual mais moderno e particularmente achei bem bonito. Então aqui você coloca para onde o vento vai, aqui para você ligar a circulação do ar interna, aqui é o botãozinho do ar-condicionado, aqui a intensidade do vento. Para o modelo médio eu achei o ar-condicionado dele um pouquinho ruidoso.
e aqui para você escolher a temperatura do ar. Vindo mais para baixo aqui a gente tem um cinzeirinho, e como a gente bem sabe, todo carro francês, por mais simples que ele seja, ele tem cinzeirinho, porque para os franceses fumar é algo extremamente chique. Aqui a gente tem outro porta-objetos, e o legal é que ele é emborrachado, ou seja, você pode colocar qualquer coisa aqui que não vai fazer barulho. Aqui no 307 os engates são muito bons, bem melhores que no 206. Aqui a gente tem uma tomadinha 12 volts, e também, como é padrão na Peugeot, a alavanca aqui do freio de mão é gigantesca. Aqui a gente tem dois porta-copos de café, que são bem pequenos. Aqui a gente tem outro porta-objetos, o legal é que todos são emborrachados. Aqui a gente também tem um outro porta-objetos, ele é bem estreito, dá para colocar talvez uma carteira, alguma coisa assim. E lá atrás a gente também tem um cinzeirinho. Vindo aqui para o lado direito do painel aqui a gente tem um porta-luvas. O legal é que você pode trancar ele aqui com chave. O porta-luvas, o legal é que ele é gigantesco, ele é refrigerado, tem bastante reentrância, dá para você colocar aqui um porta-caneta. Ele é um porta-luvas muito bom mesmo. Vindo aqui para a parte superior do painel, aqui sim ele faz valer a versão básica. Isso porque aqui em cima tudo é bem simples. Aqui a gente tem um parasol com espelhinho, mas não tem iluminação. Aqui uma luz de teto bem simples, digna de um Palio Fire. Aqui o parasol do passageiro também tem espelhinho, mas não tem tampinha e também não tem iluminação. Falando aqui sobre os bancos do 307, realmente impressiona o quão largo eles são. O couro é de uma ótima qualidade, tem um aspecto muito bom, particularmente eu gostei bastante. Aqui ele também tem um bom apoio aqui para as costas, um bom apoio aqui para as coxas, e o apoio de cabeça também, ele é muito bom. Não é daquele tipo que te incomoda, assim, te colocando para frente. E uma outra coisa boa também é que o banco ajusta em altura, tanto para cima como para baixo. Ou seja, se você quiser dirigir no chão, você consegue, e se você também quiser dirigir lá no céu de bumbum empinado, você também consegue. E olha, o espaço aqui atrás realmente impressiona. Eu tenho 1,70 m de altura. Para frente, o espaço é muito bom. Ó. O banco ajustado para mim me sobra mais de 5 dedos, o que é bom. Para a cabeça, também me sobra aqui, ó, 3, 4 dedos, o que também é um bom espaço aqui para a cabeça. Porém, uma coisa que eu não gostei aqui do banco traseiro é que ele é extremamente curto nessa parte aqui. Então, na hora que eu apoio aqui minha coluna, ó, eu não fico muito bem apoiado. O meu pescoço aqui pega numa posição errada aqui no encosto de cabeça, mesmo ele estando inteiro para cima, o que não é tão bom. Porém, assim como lá na frente, a visibilidade aqui atrás é muito boa. Observe a janela, ela fica em uma posição extremamente baixa. Comparando aqui o meu ombro, ele está muito abaixo, o que dá uma claridade para a cabine muito legal e você não tem nenhuma sensação de claustrofobia. Falando sobre a porta aqui atrás, o acabamento é muito bom, ela segue o mesmo lá da frente, ou seja, aqui é um plástico de boa qualidade, praticamente um plástico emborrachado. Aqui já é um plástico mais simples, mas tudo bem. E aqui a gente tem um corinho também muito bom. Uma coisa bacana que eu esqueci de comentar é que todos os vidros são um toque, tanto para descer como para subir. Aqui a gente também tem um bom porta-objetos. Um outro ponto positivo aqui do 307 é a sua segurança. Gente, esse aqui é um carro 2007 e ele tem apoio de cabeça para todo mundo e cinto de 3 pontos também. Olha só que legal. Ou seja, para Peugeot, passageiro aqui no banco de trás também é gente, o que também é muito bacana. Bom pessoal, chegamos então aqui na motorização do Peugeot 307 1.6 V6. Ele estreou aqui no Brasil em 2001 e, como já falamos, está em linha até hoje. Ou seja, tem mais de 20 anos desse motor em produção. Ele tem muita peça no mercado, ele já é um motor muito conhecido entre os mecânicos. O maior problema do 307 e outros Peugeots dessa época é que ele tem uma eletrônica um pouquinho sensível. Se você abastecer ele com combustível ruim, a luz da injeção vai acender, qualquer outro parâmetro errado da injeção ela também acende, a som da lâmpada também sempre aparenta falhas. Esse carro ele adora mostrar para o dono todos os defeitinhos que ele tem, principalmente ali no visor dentro do painel, e isso assusta muito os donos. Mas calma que não é nada para se preocupar. E uma outra coisa que você tem que tomar cuidado é com a suspensão do modelo. Isso porque é muito comum o pessoal utilizar as peças mais baratas possíveis, e os Peugeots eles não toleram peças de baixa qualidade. Se o carro aqui ele tiver com a bieleta ruim e você colocar uma de baixa qualidade, não vai durar 3 meses. Aí você vai falar que o carro é ruim, mas na verdade a peça que você está utilizando não é adequada ao carro. Então, uma dica que eu te dou, sempre utilize peças originais. Você vai ver que o carro ele vai aceitar muito bem elas vão durar muito mais e você vai ser muito mais feliz com um carro como esse. Já o desempenho não é o forte desse modelo aqui. Isso porque o modelo é bem pesado, são 1.268 kg. E o motor 1.6 V6, ele não tem tanto torque em baixas rotações e você é obrigado a pisar bastante para o modelo ter um bom desempenho. Falando em números, o 307 tem 113 cavalos no álcool e 110 na gasolina, isso a 5.750 RPM. Já seu torque máximo é de 15,8 kgfm de torque no álcool e 14,5 na gasolina, isso a estratosféricos 4.000 RPM. Bom pessoal, estamos então aqui na cidade com o 307 e olha
que engraçado, como pode um carro por fora ter um visual de minivan com os comandos todos muito esportivos? E por que eu digo isso? Tudo é um pouquinho pesado, mais do que os carros atuais, por exemplo. Tanto o acelerador quanto aqui a manopla de câmbio, elas são bem diretas e dão um aspecto meio esportivo bem interessante. Uma outra coisa boa é que dirigindo, a visibilidade realmente ajuda e muito no trânsito, o que é bem legal. E uma outra coisa que tem um toque esportivo é que a suspensão do 307. Isso porque ela é bem rígida, ela não chega a ser desconfortável. Mas, por exemplo, comparando aí com o estilo, comparando ali com o Astra, ela é bem mais durinha. A gente está aqui no Gianópolis, as ruas aqui são bem esburacadas e ele não bateu seco até agora de jeito nenhum. Mas, em compensação, uma outra coisa que você tem que ter cuidado é com as valetas, porque, como falamos, a dianteira desse carro tem uma dianteira extremamente comprida. Aqui vai ser o teste da verdade. Tem uma rua aqui no Gianópolis que praticamente todos os carros baixos raspam. Vamos ver aqui se o 307 vai raspar? Tô bem devagarinho, hein? Raspou. Eita lá, é a frente gigante. Tudo bem, acontece. E uma outra coisa que também não é tão legal aqui no 307 é seu consumo de combustível. O dono, que ele só anda aqui na gasolina, disse que o carro ele faz uns 7,5 na cidade. De novo, por ser um modelo com motor 1.6, ele ser pesado, o torque só aparece em altas rotações, o consumo machuca um pouquinho. Bom, falando aqui sobre o mercado do 307. Esse carro aqui ele já desvalorizou tudo que ele tinha para desvalorizar. Não tem como esse carro ficar mais barato do que ele é hoje. E, gente, a gente está falando aqui de um hatch super completinho, super interessante assim em termos de carro mesmo. É um carro bem construído, confortável, que já é flex, anda relativamente bem. E assim, infelizmente ele sofre pela má fama da Peugeot, o que é uma pena, de verdade. E uma curiosidade, vocês teriam um carro como esse só para saber se a fama da Peugeot tá tão ruim assim? De verdade, eu super teria. Então é isso, pessoal. Como vimos, o 307 pode ser uma ótima opção de usado. Se você quer um modelo como esse, qual é a dica que eu te dou? Encontre um modelo em bom estado de conservação, pague mais por isso. Não pegue o 307 mais barato que você encontrar na internet. Pegue um modelo um pouquinho mais caro, porém mais bem cuidado. E uma outra coisa que você precisa fazer é sempre comprar peças originais ou de boa qualidade. Esse carro aqui ele não tolera peças paralelas. E uma outra dica que eu te dou é, tenha um mecânico que saiba mexer nos Peugeots. Se você tiver um mecânico ainda especialista na marca, melhor ainda. Ele sabe exatamente todas as melindres que um carro como esse pode ter. E uma outra coisa que você tem que ter em mente é que a eletrônica não é o forte desse modelo. E por isso que ele sempre vai aparecer algum aviso, alguma luzinha no painel. E antes de a gente finalizar o vídeo de hoje, eu também quero te mostrar a opinião do dono desse carro aqui, o Iago. Ele vai falar um pouquinho sobre o que ele acha desse carro. O que eu tenho para falar do 307 é que ele é um excelente carro, é um ótimo custo-benefício em relação aos concorrentes da época. Que nem o Rodrigo falou, ele é pelo menos 10 mil reais abaixo e ele traz um conforto, ele traz uma estabilidade, ele traz muita tecnologia em relação aos concorrentes da época por um preço muito abaixo. Questão de manutenção é tranquilo, você tem só que saber manter, mas ele é um carro que me faz muito feliz, é um carro que nunca me deixou na mão, nunca me deu problema, é só fazer as manutenções certinhos. Quando eu fui comprar, muita gente me falava, vai comprar Peugeot, Peugeot é bomba, você vai ter problema, você vai ter dor de cabeça. Mas quando a gente compra o carro, na realidade a gente vê que não é nada disso. É um carro super tranquilo de manter, mantendo com gente que sabe mexer, não levando em mecânico picareta. Mantendo as manutenções em dia, é um carro que com certeza vai te fazer muito feliz. Os únicos contras é principalmente a frente, que raspa em qualquer valete, então tem que tomar muito cuidado. E a questão elétrica, mas é só não fazer gambiarra também que ela não vai te dar muita dor de cabeça. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui, eu vou deixar nas recomendações aqui mais vídeo de Peugeots aqui do lado. Meu grande abraço e até a próxima!